nasceu e cresceu em uma comunidade carente da capital paulista. Já frequentou a igreja católica e a evangélica. Há 6 anos, foi apresentada ao Islã e diz que sua vida mudou. Eu estou um pouco mais serena do que eu era antes, né? Acredito que eu tenho um olhar melhor sobre o próximo, né? Porque o Islã nos ensina a caridade. A origem do islamismo se deu no século VII com as revelações do profeta Maomé. Os textos sagrados islâmicos estão escritos no Corão. Os adeptos acreditam em um único Deus chamado Alá. Os muçulmanos se voltam 5 vezes ao dia para Meca e rezam. Meca, na Arábia Saudita, é onde Maomé está enterrado. O islamismo tem algumas vertentes. 2 são mais conhecidas. Os sunitas, que reconhecem a sucessão de Maomé pelo califa Abu Bakr, e os xiitas, que reconhecem a sucessão de Maomé pelo califa Ali, primo do profeta. De acordo com o último censo do IBGE, há cerca de 35 mil fiéis no Brasil. No entanto, a Federação das Associações Muçulmanas diz que há 1 milhão de seguidores do islamismo no país. A maioria das pessoas da comunidade islâmica no Brasil é de origem árabe e vive em bairros de classe média, mas uma parte dos novos adeptos está em regiões mais carentes. Há 1 ano e meio, Kaabe montou na comunidade que se chama Cultura Física, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, uma sala de orações para os muçulmanos. Kaabe conta que o movimento vem crescendo a cada dia, e muitos chegam ali por curiosidade ou até mesmo preconceito. O próprio 11 de setembro, as pessoas procuram, elas vêm assim, às vezes até com outro intuito, né? Mas quando passam a conhecer a essência do Islã, elas mudam totalmente, né? A adesão de jovens da periferia ao Islã é uma tendência mundial. Normalmente são populações marginalizadas que veem no Islã a possibilidade de resgate de cidadania, resgate de identidade perdida. A previsão é que esse som seja ouvido cada vez mais. Segundo uma pesquisa de um centro de estatística americano, em 2050 o número de muçulmanos será quase o mesmo do que o dos cristãos, mais de 2 bilhões. Aline Clemecha, boa noite. Boa noite. Por que essa adesão ao islamismo, esse avanço do islamismo nas periferias e principalmente a adesão por jovens, né? De fato, o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Em primeiro lugar, William, porque há um messianismo muito forte dentro da religião. Então, há um esforço para atrair novos adeptos, né? A primeira coisa, se você comparar com o catolicismo, você pode ver, né, que esforço que o catolicismo está fazendo hoje para avançar é questionável mesmo. Segundo, há uma taxa de transmissão muito alta da religião de pai para filho, algo como 70%, sendo que no catolicismo há uma taxa de 20% a 30% de transferência da religião de pai para filho, né? Segundo motivo. Agora, tem outro mais subjetivo também, que essa moça entrevistada assinalou, inclusive, ou seja, uma religião que dá muita ênfase ao comportamento e ao comportamento, assim, arraigado em certos princípios muito bem colocados, assim, para o adepto, né? Muito claros para o adepto. Então, não deixa livre no ar. Por exemplo, confere uma segurança, uma sensação de segurança, principalmente vis-à-vis uma sociedade consumista, uma sociedade onde a juventude está bebendo muito. Então, tirar dessa instabilidade da sociedade moderna, dá uma segurança de uma religião que tem uma ênfase no comportamento. São as chaves para entender esse fenômeno. Mas ela restringe a liberdade da mulher, não é isso? Restringe a liberdade da mulher. Agora, sabe, Willy, se a gente for pensar assim nos ideais do papel feminino, apenas na década de 50, o modelo da mulher, digamos assim, do ideal norte-americano, para falar dos Estados Unidos, um país, né, liberal, era a dona de casa. Então, a gente não está no islamismo muito longe do que de conferir um papel tradicional para a mulher. É muito semelhante, né, ao que acontecia algumas décadas atrás com o ideal ocidental, digamos assim, de mulher dona de casa, com uma estabilidade dentro de casa, com um lugar dentro de casa, com seus direitos garantidos dentro de casa. Só que a mulher passou, né, moderna, passou a achar isso muito pouco e quis ter uma conquista de direitos fora de casa, uma conquista de direitos de trabalhar, de dividir as tarefas domésticas, enfim, uma conquista plena dos direitos na sociedade. Então, há um tradicionalismo dentro do Islã que não é tão diferente de um tradicionalismo em outros círculos. José Álvaro Moisés, boa noite. Como é que você vê esse avanço do Islã nas periferias, nas grandes cidades e mundo afora? Boa noite, William. É um prazer estar de volta aqui. Fiquei algumas semanas sem poder vir e prazer estar com você, com a Aline hoje. Olha, eu vejo esse avanço muito mais
na direção de um processo de conquista de identidades. Quer dizer, como nós tivemos digamos assim, um desenvolvimento econômico, social, às vezes selvagem, do avanço do capitalismo em várias áreas do mundo, com a globalização, uma série de valores da comunidade, por vezes, foram se perdendo. E agora algumas religiões, veja que isso ocorre com o islamismo, mas não é só com o islamismo. Né? Mesmo a Igreja Católica ali nesse momento está no processo de reconquista. Quer dizer, esse evento que ocorreu agora, quando o Papa Francisco veio ao Brasil, o número de jovens que estavam presentes, num certo sentido, faz um paralelo com isso. Ou seja, o fenômeno que eu acho interessante é que as religiões, de alguma maneira, ao contrário de uma certa noção, né, da modernidade, mesmo do iluminismo lá atrás, para não falar das críticas de Karl Marx sobre a religião, né, ao contrário dessas críticas, a religião as religiões têm recuperado um papel extraordinariamente importante no sentido de ajudar a definir identidades, né, e desse ponto de vista, a retomar comportamentos, procedimentos, atitudes, retomar alguns valores fundamentais. Numa das entrevistas, né, uma jovem diz, olha, com a minha adesão ao islamismo, eu descobri a caridade. Bom, a caridade é uma característica fundamental também do cristianismo. Pois é, o Demival faz aqui. Existe alguma religião que não ensina a caridade? Pois é uma característica. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto que talvez seja uma pequena visão diferente da Aline sobre a relação que o islamismo tem com as mulheres. Digamos que não é propriamente as proibições que existem hoje, o que era nos anos 50 para as mulheres do mundo ocidental. As mulheres do mundo ocidental, estou de acordo, estavam protegidas como donas de casa em casa, sabe? Mas você não tinha proibições de comportamento, de uma série de coisas muito duras que tem no islamismo. Acho que até tem autores, você deve conhecer mais do que eu, mas tem autores do islamismo que inclusive criticam isso. Quer dizer, esse é um tema controverso, de debate, e eu acho que vai estar na ordem do dia, não é? Na medida em que você atrai jovens, vai estar na ordem do dia colocar em questão se certas proibições, certas questões que afetam direitos, né, devem permanecer. É claro que isso tudo está em confronto com os dogmas das religiões, da maneira como isso é interpretado. Mas eu penso que, nesse caso, nós temos alguns problemas sérios que têm que ser enfrentados. E aliás, as mulheres chamam atenção para isso muitas vezes, né? Aline, tem umas dúvidas aqui, uma, por exemplo, da Silvia Bolívar, de Indaiatuba. Qual que é a diferença entre islamismo e muçulmano? Não, é a mesma coisa. O islâmico e o muçulmano são a mesma pessoa, é a mesma religião. São nomes diferentes para a mesma coisa. Queria só pontuar algumas coisas, porque primeiro ponto muito importante, quando a gente fala de islamismo, há muitas diferenças entre a prática do islamismo num país para outro país, da Malásia ou da Indonésia para o Marrocos, por exemplo. Então não há uma maneira do islamismo tratar a mulher, mas há diversas realidades dentro do islamismo para a condição feminina. E há um seríssimo problema de opressão da mulher em países islâmicos, e as mulheres estão batalhando, né, por essa emancipação. Né? Agora que o Denis Rocco, eu posso fazer uma única observação sobre isso? Veja como esse tema é extraordinariamente importante, de uma maneira completamente diferente, não subordinada a dogmas religiosos, mas nós temos um problema também da representação política das mulheres no Brasil. As mulheres no Congresso Nacional, que agora está nessa convulsão, têm menos de 10% de representação. No Irã tem mais. Menos, né? Só para a gente ter uma ideia, no Irã, que é uma república xiita, tem mais mulher no parlamento do que no Brasil. O Denis Rocco aqui, o forte islamismo aqui no Brasil, poderá surgir homens bombas. Não pode confundir islamismo com fundamentalismo. Não, né? E é isso que a gente está, na verdade, quase induzido a fazer, na medida em que, dentro dos países islâmicos, há tantos problemas e eles são tão midiáticos. Enfim, essa associação automática entre muçulmano e terrorista é algo que não se pode fazer, não há fundamento para isso. Inclusive, a Mastéria mostrou, porque falou que há 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos no mundo.
mundo, sendo que, por exemplo, o ISIS, que é o assim chamado Grupo Estado Islâmico, tem 30 mil militantes. O que é 30 mil? 0,038%. Não é nada, é um pingo dentro de um oceano de muçulmanos que tem outras características. A Câmara acaba de